Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Vamos gravar o terceiro vídeo da série Estudos sobre o Cérebro, né? Informações importantes para que você possa aumentar o seu grau de inteligência, subir a famosa escada da inteligência tão destacada pelo saudoso professor Pierre. Vamos então para o terceiro vídeo da série, tá bom? Vamos lá, esse próximo vídeo, nosso terceiro, técnicas para aprender algo novo. Fonte, a BBC, Paula Andamo. Bom, esse vídeo dela foi baseada em informações dadas pela pesquisadora americana Barbara Oakley. Vamos lá. Estamos analisando, tá, gente? Todos os mecanismos que permitem que a gente se torne mais inteligente. A gente já sabe que antigamente se tinha um mito, achando que a inteligência seria herdada dos nossos pais, avós. Os novos estudos mostram que isso influencia muito pouco. Inclusive, o professor Pierre destaca que fizeram uma pesquisa de pais, considerados inteligentes, e viram que os filhos se tornaram inteligentes, tá? Inclusive os adotados. Então veja que influencia pouco o ambiente em que a pessoa está é que tem bastante influência sobre o processo, de inteligência. Bom, primeiro ponto, ela coloca o seguinte: crie metas pequenas, dividir para conquistar. Não comece com sessões de estudo muito longas. Tenha pequenas metas diárias. Inclusive, os pesquisadores mostram que não se deve estudar muito tempo. O próprio professor Pierre destaca, estudar pouco, mas todos os dias. É isso que, de fato, faz com que você suba a escada da inteligência. Às vezes, em sala de aula, eu faço essa pergunta, Quanto tempo você está estudando por dia? E vez por outra aparece alguém dizendo aí que está estudando tipo 9, 10 horas por dia. Realmente, isso não é aconselhável, tá, gente? Não é a quantidade de horas que você dedica ao estudo. É a qualidade desse estudo. De repente você acha que está realmente estudando e não está. Por isso que algumas pessoas até questionam: poxa, mas eu estudo tanto, eu reservo tantas horas para estudar e não rende. Você não está estudando, claro, de forma correta. O segundo ponto é uma técnica de Richard Feynman, Nobel de Física. Para você entender um assunto, você deve explicar esse assunto como se você estivesse explicando para uma criança. Como é que é isso? Anote tudo que você já sabe sobre o assunto. Por exemplo, você está estudando a minha matéria, Direito Administrativo. Aí você tem lá formas de extinção do ato administrativo. Aí você tem que estudar a anulação e revogação. Aí você tem que analisar que a anulação é ato ilegal ou ilegítimo, que gera efeito ex tunc, que pode ser feito pela administração pública, de ofício ou provocada, que pode pelo poder judiciário somente se for provocado, e aí vai. Então você vai anotar tudo sobre o assunto que você quer aprender. Depois, explique tudo como se estivesse falando com uma criança imaginária. Na verdade, quando você vai falar alguma coisa com a criança, você tem que ser o mais simples possível com ela, não de mais fácil entendimento. E detalhe, quando você está explicando, você está falando em voz alta. Isso é importante porque ativa mecanismos no seu cérebro. Então, olha aí, quando estamos explicando,
usamos uma área do cérebro chamada de hipocampal, certo? É uma área importante para a formação de memórias, o hipocampo, certo? Então, está estudando, tá? Então, faça primeiro, né? No início dessa técnica aqui do Richard, você faça essa primeira etapa aí. Bom, continuando aqui, identifique as lacunas do seu aprendizado sobre o tema. Então, você está explicando lá. Aí você vê que ainda existem falhas sobre o que você está estudando. Então, nesse momento, você vai pesquisar, tá? O que se pode fazer para suprir, para completar essas lacunas. Aí você vai pesquisar na doutrina, jurisprudência, vai usar a inteligência artificial, vai no Google, vai em livros, enfim. E o outro ponto, complete as informações e volte a explicar até ter a certeza que realmente aprendeu ou que realmente você esgotou aquele assunto. Então, veja aqui, bastante interessante essa técnica. Bom, continuando aqui, o que a professora Bárbara ela estabelece, então vai lá, faça anotações. Isso aí tem tudo a ver com o que o professor Pierre fala. Escreva à mão. Quando ele faz anotações, ele quer que você escreva. E aí coincide o que ela está dizendo. Tá? Escreva à mão, no papel. Não é você digitar, é escrever. É isso que faz com que as conexões no seu cérebro sejam consolidadas. Veja aí, síntese dos aspectos básicos, tenha foco. Isso é um problema também quando você está fazendo as anotações e quando você bota essa síntese aí. Até fizeram uma pergunta para o professor Pierre, como é que eu posso fazer uma síntese, um resumo? Aí ele disse assim, é como se você estivesse fazendo uma cola. Vai fazer uma prova e o sujeito que vai colar, ele coloca os aspectos que ele acha importantes, os aspectos básicos, para no dia da prova lá ele, claro, de forma fraudulenta, utilizar. Claro que também ele fala isso, né, como uma brincadeira, mas sim, você tem que identificar os tópicos principais, grifando. Aliás, tem gente que grifa tudo, a página toda. Não é, né, gente? Você deve grifar os pontos importantes, certo? As cores também mandam mensagens para o cérebro, hein? Voltando aqui à questão do foco, a gente sabe que tem muita coisa que pode desviar o nosso foco. Por isso que, às vezes, você pode ter muito tempo pensando que está estudando, mas tem vários pontos que podem tirar o seu foco. E aí aquela história, né? Tem a técnica Pomodoro. Tire tudo que possa desviar a sua atenção, inclusive o celular, TV, tá? Peça para ninguém incomodar você, interromper você durante o estudo. Só, claro, em situações de emergência, né? E estude durante 25 minutos, direto. Estudando mesmo. Anotando, prestando atenção, grifando, enfim. Depois você passe aí de 2 a 5 minutos sem fazer nada. Apenas tentando lembrar o que você aprendeu. Não use o celular aí. Interessante, né? Então, existe esta técnica. Olha o quarto ponto, gente. O cérebro precisa de descanso para consolidar a informação. Outro ponto em que a professora Bárbara, os seus ensinamentos coincidem com o professor Pierre. Não sobrecarregue o seu cérebro. Não existe um tempo ideal de estudo. Adapte a sua rotina. Inclusive o professor Pierre, nos outros vídeos que eu gravei, destaca, né, uma boa noite de sono para consolidar a informação. Você não pode assistir a aula, e aí você é aluno, tá? Para compreender o tema. Depois, tá? Dormir para depois estudar. Não. No mesmo dia, aula dada é aula estudada. No mesmo dia. E você não pode dormir
entre a aula e o estudo. Você vai dormir depois, certo? Assista os outros vídeos que você verá o que eu estou dizendo aqui. Pronto, voltando ao que eu tinha dito aí, o quinto ponto, durma bem. Durante o sono, o cérebro fará inúmeras espirais com as conexões sinápticas que foram feitas, tornando-as mais fortes. As conexões serão amplificadas. E é aí, gente, que você tira, isso tem a ver também com o vídeo do professor Pia, tá? As informações que ele estabeleceu. Nesse momento, você coloca a informação no córtex cerebral. Você tira do sistema límbico, que é o hall de entrada, né, do cérebro, onde você coloca fácil as informações, mas as informações também saem muito fácil. Você perde essas informações muito fácil. O sono consolida isso, amplifica, tá, todo esse seu estudo e consolida, e você coloca lá no córtex cerebral. E se estiver no córtex, você não esquece nunca mais, hein? Sexto ponto, como usar a inteligência artificial para estudar. Nós vivemos, né, agora com ferramentas muito importantes. Não pode deixar a IA resolver tudo por você. Assim como você não vai criar as conexões que você precisa. Mas, claro que a IA se torna um importante instrumento de pesquisa. Prestem bastante atenção agora o que a professora Bárbara fala. Entretanto, você pode utilizar a IA para simplificar os conceitos através de metáforas. Então, às vezes você não está entendendo um conceito, tá? Você vai lá, aquele juridiquês, você não está conseguindo entender aquilo. Então, você pode pedir para a IA fazer o seguinte, ó. Você tem dúvidas sobre, por exemplo, porcentagem. Está lá estudando matemática, tem dúvidas sobre esse tema. Então, você vai lá na IA, peça a IA para usar uma metáfora, tá? Usando o assunto que você gosta, para que ela possa lhe ajudar. Como é assim? Qual a metáfora de futebol pode me ajudar a entender porcentagem? Então você faz essa pergunta para ela. Por exemplo, você gosta de futebol. Tá? Você entende futebol, você gosta de futebol, você compreende como funciona o futebol, mas não sabe quem é a porcentagem. Então você pode pedir para a IA usar uma metáfora. E a partir daí, você fazer essa conexão. Isso facilita o aprendizado. Isso aqui eu achei muito interessante, gente. Muito mesmo. E vou testar, hein? Por fim, traga uma recompensa ao cérebro. Crie metas e, ao conquistá-las, dê ao cérebro recompensas. Por exemplo, depois que você estudou a matéria, depois que você se esforçou, que tal assistir um filme bom? Tá? Isso é uma forma de você compensar o cérebro. Que tal depois tomar um sorvete? Ou sair para se divertir? Então, isso é muito importante. Traga essas recompensas ao cérebro, tá bom? E é isso, pessoal. Terceiro vídeo sobre o estudo, né, do cérebro. Quais são as técnicas que você pode ficar mais inteligente. E é isso. Esses vídeos, claro, estão sendo feitos para vocês, mas também para o professor, que sempre, em suas aulas, de uma forma ou de outra, sempre incentivou os seus alunos a usar a mente, o cérebro, de uma forma mais eficiente. E é isso. Para você que não conhece o professor Valber, prazer. Quero que você se inscreva aqui no canal. Tá? Sou advogado, sou especialista em direito administrativo, sou professor há mais de 21 anos aqui em Fortaleza, em cursos presenciais e online, sou escritor e já fui servidor público e militar do Exército Brasileiro. Dê o joinha se achar que eu mereça e aperte o sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo novo, e já temos mais de 3.000 vídeos, tá bom? E aguarde novos vídeos sobre o estudo do cérebro e como você subir a famosa escada da inteligência. Valeu, pessoal, um abraço e até nosso próximo encontro!